tá bom aí, pessoal? I'm so sorry, my friends. English today? Okay. Let's go, my friends. Good night, everyone. Hello, guys. Todo mundo aí? Boa noite, então. Todo mundo aí, sim ou não? Maravilha. Obrigado pela presença. Quem está em casa, obrigado também. Quem estiver chegando depois na gravação, que vai poder assistir a aula depois. Como é que tá o ar-condicionado, gente? Tá muito frio? Tá bom? Como é que tá? Hã? Tá ótimo, top. Ah, tem alguém ali tremendo, mas tá tudo certo. Se você, acho melhor, quem tiver com frio, ficar embaixo do ar-condicionado e não na frente do ar-condicionado, tá? Se vocês quiserem mudar agora, fiquem à vontade. Primeira coisa, quero agradecer a presença de todos mais uma vez. Do módulo anterior para cá, como é que foi o módulo anterior para todo mundo? O que vocês acharam? Foi mais ou menos? Como é que foi? Aprovado? O professor estava mais ou menos? Então tá bom, graças a Deus passou de ano. Como é que fala? Mais ou menos, mas passou. No nosso NPS sobreviveu. Quero de novo agradecer a turma, toda a turma que está aqui com a gente, ao esforço que é feito de todo mundo, de se deslocar das cidades, do escritório, dos endereços, estarem todos aqui. Hoje nós vamos ter a presença do professor Roberto, vou falar disso daqui a pouquinho, já temos a presença do professor Roberto, uma presença importante para a gente no nosso quadro da pós-graduação, até por conta vocês receberam o currículo dele, o histórico do professor, e ele disponibilizar esse tempo na agenda dele para estar aqui com a gente, uma agenda feita há 1 ano de antecedência, né, professor? 1 ano de antecedência para que a gente possa estar juntos. Então, quando a gente olha pós-graduação, quando a gente olha calendário de ensino, boa noite. Quando a gente olha calendário de ensino, né, a gente não tem noção, às vezes, do tanto de trabalho que dá, principalmente na questão de organização, que a gente precisa pensar muito com antecedência, e essa aula foi pensada mais ou menos a agenda fechada há 1 ano atrás, para a gente estar aqui hoje. Então, para mim é um orgulho ter vocês aqui, e quem está em casa também assistindo, e quem vai assistir depois, ter vocês aqui, porque de fato é algo pensado com muito carinho e com muita dedicação. Falando do professor Roberto agora para vocês. Hoje o nosso módulo é de artes, todo mundo trouxe canetinha, cartolina, tudo tranquilo, né? Vai ser bem criativo hoje. Tirando a brincadeira, nós estamos falando de financeiro e financeiro de verdade. Não é um financeiro de academia, mas é um financeiro do dia a dia, a vida como ela é. Professor Roberto lá, pelo currículo que vocês já receberam, o vídeo, enfim, vocês sabem do que nós vamos tratar, mas uma coisa que eu queria ressaltar para vocês, o professor Roberto, ele, como da vez anterior, o professor Roberto, ele abre mão a hora-aula dele para oferecer para toda a turma um presente. Ele falou, Dijan, eu não quero a minha hora-aula, por favor. Compre o livro A Psicologia Financeira e dê de presente para todos os alunos da pós-graduação. Então, uma salva de palmas para o professor. Boa noite. Todos receberão o livro hoje, tá? É um presente do professor, mais uma vez, e ele faz questão de presentear vocês, até porque ele vai falar do livro depois, não vou explicar o livro, mas é um livro que, de fato, é fantástico e faz toda a diferença para quem puder ele ter a oportunidade e tempo de ler. Quanto à nossa faculdade STED, mais uma vez, obrigado, professor. Quanto à nossa faculdade em STED, nós estamos em alteração de prédio. Não sei se vocês lembram, ali na Cândido Mariano, na rua Marechal Rondon, tinha um prédio da FGV lá. Nós fechamos o contrato, o prédio agora é nosso. Então, a nossa pós-graduação de gestão, tudo que tiver ligado a empresarial, nós vamos ter o nosso bloco lá, o nosso prédio exclusivo, para que atenda às nossas estruturas, para que atenda às nossas necessidades e não ficar um dia não sei o quê, um dia não sei aonde, não sei o quê, porque enquanto não sai o prédio novo, nós precisamos nos adaptar. Então, provavelmente no próximo módulo, eu acredito a gente deva ir para o prédio novo, que fica lá na antiga, onde é a FGV, onde era a FGV. Nós devemos estar lá já no prédio novo.
Algum outro recado, Stephanie? Estou lembrando aqui, pensando, não. Alguém tem uma HRV? Não, aqui é só de BMW para cima. Não, não tem. HRV, não. Não. Estão falando aqui de alta, como é que fala? A alta gestão. Módulo hoje normal, horário normal, né? Vamos até às 10 horas da noite, normal. Amanhã, horário normal. Qual que é o horário amanhã, gente? Só para que quem pode me ajudar? 9 horas, vamos até meio-dia. Aproveitem bastante. É um assunto que não é um assunto simples, não é um assunto também tão complicado, mas o mais importante, essa aula ela só funciona se vocês tiverem muita interação. Então, interajam bastante, perguntem bastante, pode interromper o professor. O professor não é um professor de academia, ele é um professor do dia a dia, ou seja, ele está aqui para trazer as informações de mercado e principalmente conhecimento da nossa economia. Eu já tive uma aula hoje com ele na hora do almoço, já fiz uma imersão lá, um intensivão, já peguei todas as dicas de investimento nas ações, já anotei tudo. Então aproveitem, porque tem muita informação aqui, é só saber perguntar, é igual o chat GPT, o professor. Tem que saber perguntar, senão não sai. Obrigado, professor, mais uma vez, pela sua presença aqui com a gente, pela confiança e pela amizade, nossa amizade, mais uma vez. Obrigado, meu irmão, meu parceiro. E a aula é sua, sucesso no dia de hoje. Amanhã eu vou estar aqui do lado e qualquer coisa você me chama. Uma salva de palmas, professor Roberto Bertoli, gente. Obrigado, professor. Boa noite. Alô, alô. Oi, pessoal, boa noite. Primeiro, estar aqui uma semana depois de Jean só aumenta a minha responsabilidade, né? Porque um mês depois, né? Eu dar aula na sequência dele, só aumenta a minha responsabilidade. Outra coisa é que ele veio me contando o perfil da turma, também aumenta a minha responsabilidade. Pô, vários de vocês vieram de longe para estar aqui. Então, mostra a dedicação que vocês estão colocando nesse curso. Eu também vim de longe, mas, pô, muito bacana fazer um sextou com vocês aqui, né? E um sextou para falar de finanças é diferente, né? Assim, mas acho que vamos tentar fazer uma conversa bem legal. Eu vim fazer uma conversa, que nem o Djan disse, eu não sou professor, eu direto estou aí com vocês, desse lado da mesa. Passar um pouco... Deixa eu pegar aqui o jeito. Enfim, meu nome é Roberto, só me apresentar, eu passei naquele vídeo, mas eu sou daqui de Campo Grande, então, assim, Jean fica me chamando de professor, eu acho até estranho, tá? Mas, assim, o que mais eu acho bacana é ter essa relação, essa amizade com o Jean, que ele me chama para vir aqui, eu nunca dei aula, né? Eu tô com 50 anos e você fala assim, pô, como que eu devolvo um pouco, etc. Então, eu acho super bacana essa oportunidade de vir para minha terra. Eu vivo falando, eu nunca consegui trabalhar em Campo Grande. Eu estudei aqui, eu fiz até ensino médio aqui, aí fui morar fora, fiz mestrado nos Estados Unidos, tudo, e nunca voltei para Campo Grande. Então, assim, essa é uma oportunidade que para mim é super rica, e adoro isso, sinceramente. E só uma coisa que eu ia falar, assim, eu tenho 50 anos, tenho uma vantagem sobre muitas pessoas, eu tenho pouco cabelo branco, né? Não é... O fato aqui é que eu tenho pouco cabelo, né? Mas, enfim, queria só passar com vocês, gente, assim, o que eu queria... Não sei onde que eu fico aqui. Eu montei um cronograma, é um cronograma meio... ele é grandinho, assim, mas eu queria bater o que a gente vai falar. Assim, é uma aula de finanças, eu acho que vocês estão... Não sei se todos estão no Sistema S, né? Então, todo mundo aqui tem um entendimento de finanças, talvez até maior que o meu, tá? Mas eu tenho um lado aqui que, só voltando para o meu histórico, eu fiz, quando eu saí do Brasil, eu fui fazer mestrado, voltei, sempre trabalhei em banco. Então, eu fui, muito tempo, atendia grandes empresas, por exemplo, atendia a LL, que agora virou a Rumo, eu fiz a fusão quando a GVT aqui foi vendida para a Vivendi, eu atendi a Volvo, Boticário, então essas grandes empresas, né? Chegou no momento da minha vida que eu resolvi fazer um shift, fazer uma mudança, e falei, eu me dava bem com os empresários, eu vou trabalhar em private banking. Aí o JP Morgan, aquele banco, um banco americano, me chamou, eu fui trabalhar com eles, virei diretor lá, muito legal, ia para Nova York toda hora, etc. Só que o JP Morgan resolveu sair do Brasil,
me chamaram para ir morar nos Estados Unidos e me chamaram, ou ficar no Bradesco. Sim, cara, eu falei, não quero morar nos Estados Unidos, já tinha morado lá, vamos ficar no Bradesco. Aí na mesma hora o Itaú chegou, me chamou, falou, ó, vem fazer o que você faz no JP Morgan, me fazer no Itaú. Eu trabalhei 20 anos no Itaú, então eu falei, beleza, vamos voltar para o Itaú. Então essa é a minha história, e o meu mundo de finanças é um pouco o que eu queria trazer para vocês, é esse meu mundo, e principalmente meu mundo de hoje, tá? Então, assim, nós não vamos falar aqui de DRE, de contas a pagar, contas a receber, eu vou mostrar um pouco do meu lado. E aí o que eu queria passar é um pouco o que é o mercado financeiro. Por exemplo, nesse livro, vocês vão ver, o livro começa assim, pô, duas pessoas, um cara era do mercado financeiro, ganhava uma fortuna, etc., e morreu pobre. O outro era faxineiro e morreu com mais de 10 milhões de dólares, né? Deixou uma herança, pensando em fazer uma estrutura. Isso aí vocês vão ver no livro. Então, meio que falar um pouco disso. O que é o mercado financeiro? Por que se todo mundo tem a mesma informação, por que a informação é diferente de um para o outro? Tentar entender um pouco disso. Aí eu vou entrar no mundo um pouco de renda fixa. Renda fixa aqui é um mundo de dívida, tá? Então, quando a gente fala de renda fixa, aí vai ser no segundo módulo hoje. Então, primeiro módulo, nós vamos falar do mercado financeiro, os participantes, aqueles itens ali. Aí nós vamos falar de renda fixa. Amanhã a gente fala de renda variável, ou seja, bolsa, ação, esse tipo de coisa. E para finalizar, eu queria ter uma conversa com vocês, assim, quando eu vou nos meus clientes, hoje eu faço private banking, atendo clientes que têm dinheiro, os donos das empresas, né? Então eu vou conversar com eles, eu tenho que falar de economia local, economia internacional, etc. Então, o módulo final, eu queria ter uma conversa com vocês de economia. E, de novo, eu acho que todos eles eu queria conversar com vocês, tá? Não é uma conversa aqui. Eu, de novo, não sou professor e queria ter um diálogo, principalmente, e eu acho que é super importante o último módulo. Que aqui eu acho que a gente vai concluir tudo, tentar finalizar toda essa discussão que a gente vai ter hoje à noite e no primeiro módulo de amanhã de manhã, tá bom? Enfim, gente, prazer estar aqui, enorme. Muito obrigado por estar aqui. Eu não vou fazer todo mundo se apresentar, porque eu acho que vocês já se conhecem, etc. Mas fiquem à vontade de questionar, qualquer coisa a mais, me interromper. Eu não sei como funciona a dinâmica da internet, Stefano. Aí você vê se tem pergunta. Tá bom? Tá bom, maravilha. Então vamos lá, pessoal. Eu falo que o mercado financeiro é onde os interesses se encontram, né? Sempre tem alguém precisando de dinheiro e sempre tem alguém precisando guardar o dinheiro dele, né? Precisando aplicar o dinheiro dele. Então, o mercado financeiro não é... Tem o cara que quer comprar o carro e tem o cara que, pô, economizou, sobrou dinheiro, tem o cara que vendeu a empresa e os interesses se encontram. Tem os bancos que querem dar dinheiro. Então, eu falo que, assim, quando você pensa em mercado financeiro, você fala, é banco, é XP, é Itaú. Esse material, se vocês quiserem, depois eu mando para vocês, tá? Não tem, então... E tem até algumas coisas aqui que depois eu anotei, tem umas partes que eu vou colar das anotações. Então eu falo, aqui tem os bancos, basicamente tem as empresas e as pessoas. Então as empresas, que nem eu disse, tomando empréstimo para fazer um investimento. Por exemplo, eu atendi a Coamo aqui, a Coamo tomando dinheiro para fazer plano safra, a Cevale, coitados, agora tiveram aquele problema lá em Palotina, né? Mas tomando dinheiro para fazer um silo, e assim por diante, tá? As pessoas precisam receber, precisam pagar, precisam aplicar o dinheiro, precisa ter previdência para depois que for velho, etc. Então, esse aqui é o básico, mas assim, não podemos esquecer que tem governo aqui no meio da história que coloca imposto. Vocês estão vendo aí essa discussão essa semana, as taxas Selic, como que determina, gasto do governo, isso tudo nós vamos falar um pouco amanhã. Mas então o governo é um player super importante. Se tivesse um imposto barato, ia ser muito mais fácil ou não. Então o governo é um player importantíssimo nesse mundo de mercado financeiro. Aí eu vou aqui um pouco mais adiante, porque lembra que tem mídia e tem internet hoje em dia. A internet é uma coisa nova, antigamente só falava em mídia, eu resolvi colocar a internet aqui também. Enfim, aqui, de novo, é da onde que a gente tira as informações para tomar das nossas decisões. Assim, vocês, no dia a dia de vocês, assim, a mídia e a internet influenciam sim nas nossas decisões financeiras, né? Nas decisões das empresas e etc. Aí eu coloquei aqui, o que vale muito aqui é a educação. Um povo educado, assim, sabe? Onde que tem muita empresa ganha dinheiro?
pô, passa aqui, o carnê é tanto, cabe no seu orçamento, etc. Mas assim, poxa, faz conta, né? Vê o quanto você está pagando de juros. Assim, eu trabalho em banco ganha dinheiro emprestando dinheiro. Agora, a pessoa do outro lado, o banco paga muito, cobra muito pelo crédito, mas vamos fazer conta, vamos tomar a melhor decisão possível, eventualmente, entendeu? Então, uma educação melhor, e educação é um processo lento e longo. Um país com uma educação melhor é um país melhor, né? Então, acho que o processo de educação é super importante na questão do mercado financeiro. E por isso, e por último, gente, assim, não, por último não, né? A gente tem que lembrar que a gente está inserido no mundo, né? Por exemplo, ontem, quarta-feira, o Banco Central diminuiu a taxa de juros. Aí todo mundo fala, amanhã a bolsa sobe, o dólar cai. Aconteceu exatamente o oposto. Por que aconteceu o oposto, né? Tudo bem? Prazer. Por que aconteceu o oposto? O que aconteceu? A bolsa os juros caiu, era uma coisa que todo mundo estava esperando ansiosamente. Então, assim, por quê? Porque tem o mundo, assim, o mundo ontem teve um evento de Japão, o mundo teve um evento na China, enfim. Então, o mundo é importante. A gente não está isolado. Nenhum país está isolado no mundo. Por exemplo, quem vai para a Argentina hoje, sabe, se ele vai levar dólar, se é tratado como um rei na Argentina. Então, assim, tem um contexto aqui. E tudo isso, gente, se interage e esse é o mercado financeiro. Assim, eu acho que tem muito mais coisa aqui de novo, é onde os interesses se encontram. Porque é onde você dá preço para alguma coisa, sabe? Assim, eu quero comprar uma cadeira. O outro fala, tá, eu vou te vender a cadeira, só que eu vou te entregar daqui a um mês. Como que você faz isso aqui? Simplesmente Então, assim, o mercado financeiro, você determina um preço para pagar daqui a um mês, você toma um financiamento para ou você toma um financiamento para pagar à vista, né? O outro fala, não, tudo bem, eu aceito que você pague daqui a um mês, eu produzo a cadeira e você me paga daqui a um mês, se o outro não tiver dinheiro, entendeu? Então, é uma decisão financeira. Desde que hajam duas pessoas se encontrando para trocar dinheiro, tem uma decisão financeira. Passando aqui, então, assim, eu trago esse quadro, esse slide, porque no final do dia, que o Dijão falou, hoje é uma aula de arte, né? Assim, para mim, o mercado financeiro é uma arte. De novo, todo mundo aqui tem a mesma informação, todo mundo aqui pode abrir o mesmo jornal e a gente vai tomar decisão diferente. Assim, aqui nós estamos em 20 pessoas, se a gente der a mesma informação hoje, vamos tomar provavelmente 20 decisões diferentes. Né? E ao longo da nossa vida, nós vamos ter necessidades pessoais diferentes e as decisões vão, cada dia, ficando um pouco... vão se diferenciando as decisões. Tá? Então, isso que eu queria passar. Assim, o início aqui é o mercado financeiro, na verdade, é uma arte. Então, quando o Jean falou, vamos ter uma aula de arte, era um pouco disso. Tá? E, em função disso, assim, quando você olha, só voltando um passo atrás, no que eu falei que o mercado financeiro é uma arte, vocês já viram alguém formado em finanças? Não existe. Não existe graduação em finanças, porque finanças não é ciência, né? Então, por isso que volta ali, mercado financeiro é uma arte. E aí, quando você começa a estudar mercado financeiro, o livro que eu vou dar para vocês, as pessoas que são premiadas nesse mercado nos últimos 20 anos, não é o cara que descobriu uma fórmula, que descobriu como lançar um foguete, isso aí é na área de física, em outras áreas, matemática, etc. As pessoas premiadas nesse mercado são as pessoas que estudam psicologia financeira. É incrível, assim. Então, aqui eu listei alguns livros, tá? Esse Daniel Kahneman, ele é o pai assim, ganhou diversos prêmios, escreveu livros sobre heurísticas, tipo, todo mundo, a gente vai falar aqui, eu vou elencar algumas delas depois, mas colocou que a gente toma decisões baseadas em preconceitos nossos, etc. Então, ele foi a fundo nesses temas. Um outro livro que eu adoro, que eu li, esse Almanaque do Pobre, do Charlie Munger, que é parceiro, ele é o número 2 ou número 1 com Warren Buffett naquele fundo Berkshire Hathaway, aquele fundo gigantesco, né? Esse cara é inteligentíssimo. Então, assim, se vocês puderem, o livro do Daniel Kahneman é um pouquinho mais chato, mas esse livro é super legal. E esse cara se vocês um dia entrarem no YouTube, tentem ver esse cara, meu, ele é incrível, assim, não é à toa que ele é
parceiro do maior fundo do mundo, né? Que é a Berkshire Hathaway, que é, enfim, o ponto zero. Quando você entrevista todo mundo no mercado financeiro, todo mundo fala desse cara, entendeu? Então vale a pena. Outro livro assim é do Dan Ariely, que é esse como que é? Previsivelmente irracional, ou seja, todos nós somos aqui irracionais, nossas decisões são irracionais. E aí eu queria só voltar naqueles pontos do Daniel Kahneman lá, que é o início. E aqui, basicamente, dizer o seguinte: por exemplo, todo mundo aqui toma decisão financeira. E assim, a gente tem viés. Nós temos viés, assim, a gente é irracional, né? Que nem eu estava dizendo. Então, os viés são, assim, ancoragem. Por exemplo, você fica ancorado numa decisão sua. Tá? Por exemplo, home bias. Aqui, todo mundo prefere comprar se você tiver dinheiro e falar assim, compra um fundo americano, compra um fundo brasileiro, a gente vai para o fundo brasileiro. Tá? E o americano vai para o fundo americano e o argentino termina comprando um fundo argentino, entendeu? É incrível, mas a gente tem a gente gosta do que está próximo da gente, se chama home bias, né? Outro tema ali, status quo, a gente não gosta de mudar o status, né? Sair da sua zona de conforto é desconfortável. Então, assim, de novo, vocês estão aqui hoje à noite, mas é um desconforto estar aqui hoje à noite, né? Assim, sair da zona de conforto é chato, e isso afeta muito as decisões que você toma no mercado financeiro. Por exemplo, quando você coloca dinheiro na bolsa, não sei se quem já fez isso, tem um viés do otimismo, né? Agora a bolsa vai. Assim, cara, que decisão que você... Desculpa, nós aqui, que você sabe? Oi, boa noite. O que a gente sabe que amanhã a bolsa vai, entendeu? Mas a gente tem um viés de otimismo, porque eu coloquei dinheiro, agora o negócio vai dar certo. Aqui tem um ponto, essa aversão à perda, isso é interessante. Você colocar um dinheiro no banco e ganhar 10%, você tem uma sensação. Se você colocar o dinheiro no banco e perder 10%, sua sensação é muito pior do que a sensação de ganhar 10%. Então, assim, pô, no final do dia você devia ficar tão feliz em ganhar 10% quando você fica triste de perder 10%. Porém, é bem diferente. Quem perde 10% é incrível os sentimentos de perda das pessoas, e o ser humano tem uma aversão à perda gigantesca. Enfim, se quiserem saber mais, compra o primeiro livro, ele vai bem a fundo nesse ponto. Autoconfiança excessiva. É quase como aquele viés do otimismo, né? Assim, eventualmente, quando você coloca o dinheiro na bolsa, agora o dinheiro vai, agora eu sei. E outra, quando você vai conversar com uma pessoa, a pessoa só conta as vitórias, né? Ninguém conta os fracassos. Então, todo mundo é super confiante, etc. A gente sempre busca por confirmação quando você vai fazer alguma coisa. Assim, você busca, pô, eu gosto do roxo, o roxo é mais bonito você está buscando confirmação. E ali, por último, assim, lacunas de empatia. Assim, eventualmente, você não gosta de uma pessoa, você não vai gostar dela, né? E a gente passou por isso agora muito forte aqui no Brasil. Todo mundo sabe, né, na eleição, ou era A ou era B, né? Então, assim, a gente teve uma lacuna de empatia do que podia ser no meio. Então, assim, a gente teve um processo muito forte. E, de novo, aqui é um processo político afetando, e afetou a gente, afetou todo mundo aqui. Essa eleição afetou por uma questão de empatia para o lado A ou para o lado B, e terminamos polarizando como foi a eleição, que todo mundo sabe, né? Bom, aí, pessoal, aqui eu vou para esse Mir Desai. Esse aqui é um professor de Harvard, que eu tive a oportunidade de conhecer, um cara mais novo que eu, deve ter seus 40 anos agora. Quando eu estudei lá, eu tive a oportunidade de desenvolver eu escrevi uns papers com ele. Então, assim, só que o cara é genial. Eu estou aqui, mas o cara é genial. Ele dá aula em Harvard, tem um livrinho super bacana, e eu adoro o livro dele, assim, adoro ele e tudo mais, conheço ele bem. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, isso é importante: cash is king. A Stephanie leu o livro, sabe disso, assim, tem um capítulo ali que fala assim, pô, eu preciso comprar um carro, eu preciso trocar de carro, e todo mundo sabe, né? No final do dia, um carro de 500 mil, um carro de 100 mil te leva no mesmo lugar. Então, assim, mas no final do dia, eu queria trazer, esse é o principal conceito. Se vocês tiverem alguma coisa assim, que vocês querem sair dessa aula, sai só com isso aqui, podemos ir embora. Cash is king, em qualquer situação. Ou seja, o dinheiro aqui hoje vale muito mais
do que qualquer outra coisa. Guardem seu dinheiro, tá? Assim, se vocês trabalham numa empresa, etc., valorizem cada dinheiro que vocês vão gastar, ou essa é a principal informação. Por exemplo, eu trato com pessoas que têm, meus clientes no banco têm mais de 100 milhões de reais. Então, assim, é uma coisa completamente fora da nossa realidade. E aí, às vezes, tem algumas discussões de 300 reais. Eu falo, e o cara, pô, eu sei. Eu falo, não, 300 reais é importante para todo mundo. Então, não é porque o cara tem 500 milhões de reais, 300 reais não é importante. É importante, vamos tratar esses 300 reais. Então, cash is king, gente. Assim, tratem bem seu dinheiro, tá? Assim, se for de tudo, essa é a principal lição aqui. E, de novo, aqui alguns conceitos que tudo isso a matemática explica, a gente pode fazer fórmula aqui, etc. Mas o caixa hoje é melhor que o caixa amanhã. Tá? É tão simples quanto isso. Ah, eu vou te dar 10 reais hoje, ou 10 reais daqui a um mês, me dá 10 reais hoje. Eu vou gastar de algum jeito. O outro conceito, o futuro, assim, o que você vai fazer com os 10 reais hoje, o que você vai fazer, como você vai fazer, ou seja, o futuro, as decisões que você vai tomar hoje vão impactar seu futuro. Então, o futuro é mais importante que o amanhã. Tá? Esses conceitos, assim, pô, vim falar de finanças e fica falando de psicologia, né? Mas é isso, assim, é incrível, assim. Você vai lidando com as empresas que tiveram sucesso e com as pessoas físicas que tiveram sucesso, eu também começo a ver essas coisas e faz sentido. E o futuro é mais importante que o passado e o futuro é mais importante que o presente. Tá? Isso aqui eu estou falando de mercado financeiro, tá, gente? Assim, não é de vida pessoal, etc., é de mercado financeiro, principalmente de dinheiro. Então, esse aqui é coisa super simples que eu vejo que dá certo e faz sentido. Só para saber, Stephanie, hoje a gente vai aqui até às 8 horas. Tá, tá bom, tá bom. Então vamos tentar terminar no período aqui. Eu sinceramente não sei se a gente vai ser mais rápido, mais lento. Fiquem à vontade de perguntar, mas vamos tentar ir indo. Tá? E, de novo, aqui é o que eu estava dizendo: as informações são assimétricas. É a mesma informação, eu tenho ela de um jeito, vocês têm ela de outro. É a mesma informação, envolvida por interesse, e o básico aqui que a gente parte quando a gente está no mercado financeiro é que o mercado é eficiente. Então, se o dólar hoje estava 4,88, como ele estava, se a bolsa estava 119 mil pontos, essa é o que o mercado definiu. Então, assim, quando eu estou tomando uma decisão com os meus clientes, essa é a realidade que a gente tem hoje. Quando eu olho e falo para um cliente meu, eu quero te emprestar dinheiro e a taxa é tanto, é isso que eu consigo ter. Posso ligar para ele e falar, vai em outro banco para ver a taxa. Mas o mercado, ele tende a ser eficiente com as informações que a gente tem. Tá? Então, assim, não dá para você achar que tem uma teoria da conspiração, mas pode até achar, pode até ser que você tenha sucesso, mas como eu tenho que tomar decisão real, eu parto do princípio que o mercado é eficiente e é com isso que quem está no mercado financeiro toma decisão. O mercado é eficiente, não tem nenhuma, vamos dizer, sacanagem no meio do caminho, apesar de a gente ver direto multa, etc., a gente tentando manipular o mercado, etc. Tá? E, por último, gente, a gente é avessa a risco. Estou conhecendo vocês hoje. Se eu pedir para todo mundo aqui, me empresta 500 reais, amanhã eu te devolvo, dificilmente vocês vão me emprestar. Né? E, mas é professor, já apresentou. Gente, a gente é avessa a risco. Assim, a gente tem sempre um pé atrás. Agora, se vocês me emprestarem os 500 reais, tudo bem, vocês podem fazer hoje na amizade, porque eu vou estar aqui amanhã e me devolver amanhã. Mas, geralmente, no mercado financeiro, a gente cobra pelo esse risco. Tá? No mercado financeiro não existe. Você me dá 500 reais hoje, você me devolver só 500 reais amanhã. No mercado financeiro, eu vou te dar 500 reais hoje, amanhã eu quero um juros. Tá? Então, a gente cobra pelo dinheiro. E aí, cash is king. Né? Por exemplo, de novo, por que você cobra? Porque você tem que tomar uma decisão, você quer dinheiro no bolso e lembra desse conceito. Assim, não dá para você emprestar dinheiro para um cara que eventualmente vai fugir amanhã. Então, é por isso que volto ali, trouxe aquela setinha ali, essa animação nossa aqui. Tá? Pessoal, o que a gente faz, então, no mercado financeiro? Assim, eu estou do lado de cá, então você olha assim, pô, você trabalha em banco, etc. O que a gente faz? A gente desconta fluxo de caixa no mercado financeiro. Então, aqui começa a ficar chata a aula, mas... Deixa eu ver aqui. Travou. Espera aí.
ver aqui se vai. Parou. Tá, mas eu fico pra cá Aqui fica chata a aula, mas eu queria. Eu tenho até um Excel aqui, se vocês quiserem, eu mostro essas fórmulas aqui, tá? Eu falei, pô, eu vou mostrar a fórmula, depois tem que mostrar matar cobra, mostrar o pau, né? Vamos dizer o seguinte. Mas aqui, basicamente, o que eu estou trazendo é que a gente desconta fluxo de caixa. Aqui, ó. Não sei se eu apertei errado. Por exemplo, então eu vou pegar os R$ 500 e falar para você, ó, eu te pago em 10 parcelas de R$ 110. 5 parcelas de R$ 110. Vale a pena? Pelo jeito vale, né? 5 parcelas de 110 vai me devolver mais. Mas a gente tem que fazer conta para ver se vale. Conseguiu? Ah, tá bom. E aí, eu trago essa fórmula, depois eu abro um Excel aqui, a gente faz essa conta aqui, a gente bate um papo olhando a fórmula, que eu acho que fica mais fácil, tá? Mas a fórmula é essa, basicamente, é os R$ 500 que você me deu, né? Dividido por 110, os 110, 110, 110, e a taxa de desconto. Qual a taxa de desconto? Nós vamos ter que decidir aqui, tá? Por quanto que você toparia me emprestar dinheiro, os R$ 500? Ah, pô, se eu deixar o meu dinheiro no banco, o banco hoje paga 13,25. Então, você não vai me emprestar dinheiro, em teoria, a não ser que você seja muito camarada do cidadão, abaixo de 13,25 ao ano. Tá? Então, essa é a taxa de desconto. É um mais a taxa de desconto. Tá? Você vai descontando os fluxos de caixa. Aqui é a conta ao contrário. Por exemplo, poxa, eu consigo economizar R$ 10.000 por ano. Se eu conseguir, eu consigo esse ano economizar R$ 10.000 esse ano. Mas eu acho que eu consigo ano que vem economizar 10 mil e vou conseguir 4% a mais. Né? Vou trabalhar, vai ser 4% a mais. Tá bom. Se eu for descontar o seu fluxo, quanto você vale hoje? Se você for viver o resto da vida. Essa conta a gente vive fazendo assim dentro de banco. E aí vocês já tomaram empréstimo, né? Assim, essa primeira conta ali, aquela de VPL, quando você vem ali, tem ataque, né? Nos contratos. Isso aí é ataque, cara. O VPL é ataque do banco. É assim que o banco calcula para te mostrar assim, olha, pega todos os fluxos de caixa que você vai pagar, coloca uma taxa e traz o valor presente. Essa é ataque. Tá? Assim, só que aqui tem esse nome de VPL. E aí, por último, é o seguinte, eu vou montar uma empresa amanhã. Tem algum contador aqui? Tem algum dono de empresa aqui, empresário? Não? Por exemplo, geralmente você vai montar uma empresa, vamos dizer assim, vamos montar uma universidade. Pô, eu tenho R$ 100.000. R$ 100.000 dá para montar uma universidade? Provavelmente não, mas 200 mil dá. Então eu vou colocar R$ 100.000 e vou pegar R$ 100.000 do banco. Né? Mas quanto é o custo de oportunidade? O que essa universidade tem que me pagar para eu ter o retorno do meu dinheiro? Tá? Então é isso que... qual o custo de oportunidade? Pode passar mais um. Isso. Aí, primeiro ponto, a gente tem que ter isso claro. O dinheiro nosso, ele tem que ser mais caro que a dívida. Se você começar a colocar o seu dinheiro e seu dinheiro você cobrar menos do que o banco cobra para te emprestar dinheiro, não está certo isso. Então, vamos lá. Eu vou tomar dinheiro, vou pagar 20% ao ano no banco. Mas o dinheiro, em teoria, o meu dinheiro tem que ser remunerado para eu colocar nessa universidade que a gente vai construir, eu tenho que ganhar mais de 20%, senão eu tomo tudo do banco. Né? Deixo o meu dinheiro lá guardado e tomo tudo do banco. Tá? Então, assim, o primeiro conceito é esse. O nosso caixa é mais alto, vale mais do que o banco. Segundo ponto, dívida, gente. Pensa só uma coisa. Vou lá, tenho meus R$ 100.000, compro um terreno. O terreno, daqui a um ano, valoriza 50%. Quanto que valorizou o seu dinheiro? Você vendeu o seu terreno daqui a um ano. Quanto que valorizou o seu terreno? 50%. Né? Você tinha 100, agora você tem 150. Vamos pensar o seguinte, você só tinha R$ 10.000 e tomou 90 mil de dívida. Tá? Pagando 10% ao ano, vamos dizer assim. E esse mesmo terreno valorizou para 150. Tá? Você pagou 10% de dívida, desconta aí R$ 10.000 para facilitar a nossa conta, porque eu não sou bom de conta. Agora, você colocou 10 e seu terreno vale 150. Né? Então, você ganhou quantos por cento? De 10, você ganhou mais 40, né? Você desconta 10 da dívida. Você ganhou 400%.
Tá, então, tomar dívida é ótimo, né? Assim, desde que você saiba quanto está pagando para essa dívida. Então, assim, e esse é o poder da alavancagem, sabe aquela coisa, alavanca, você levanta as coisas, pegar uma pedra aqui com uma alavanca, a dívida tem o mesmo efeito. Você saber tomar dívida tem um efeito multiplicador gigantesco, tá? Então, nesse exemplo, com 100 mil reais, você saiu com 150, se você é 100 mil, pô, ganhou 50%. Aí não, eu coloquei 10 mil, tomei 90 de dívida, paguei a conta, ganhei 400%. Mesmo terreno, mesmo tudo. Tá? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, também assim, quando a gente fala assim, dívida, banco, não é de todo ruim, tem que saber tomar. Passo para o próximo. Um ponto importante, que é o que eu falei ali no começo. O governo define a taxa básica do país e o governo define impostos. Então, a gente está no Brasil, assim, de novo, a gente votar certo, a gente ter ser preocupado com as decisões do governo, etc., faz todo sentido. Porque se opinar, sei lá, cobrar seu vereador, seu deputado, etc., faz todo sentido. Por quê? Ter um governo que define uma taxa baixa, um governo que cobra menos imposto, ajuda muito. A gente vai ver numa outra fórmula aqui que a diferença que faz você ter por exemplo, um imposto mais baixo. Pode ir para o próximo. Essa é a fórmula. Vou passar por essa fórmula. O WACC ali, né? Weighted Average Cost of Capital, que é o custo médio ponderado de capital. O custo médio de capital. Basicamente é a parcela que você coloca de dívida, no nosso caso aqui do nosso terreno era os R$ 40, e a parcela que você coloca de capital próprio. Naquele nosso caso do terreno que a gente comprou por R$ 100, era os R$ 90 que a gente tomou de dívida. Aqui é que a gente desconta. Eu perguntei se tinha algum. Não tem nenhum contador aqui também, não. Não sei se já fiz essa pergunta, né? Aqui a parcela, a dívida, quando você coloca no seu balanço, você desconta, você desconta do seu lucro. Tá? Então, isso aqui é o efeito de descontar a dívida do balanço, que eu vou mostrar, a gente vai passar para uma forma. Passa o próximo. Ver se tem aqui. Próximo. Pode ir. Tá, então, o que eu queria falar aqui é que quando você coloca dinheiro, etc., você quer ter um ganho, né? Assim, se você ganha menos que o governo te empresta dinheiro, deixa o dinheiro no governo, né? Você ganha menos do que o 13% que o governo paga hoje, deixa o dinheiro no banco. Né? Então, assim, olha só como é importante assim, essa discussão, Selic e tudo mais. Pô, se o governo te paga 15%, que negócio que dá 15% de retorno? É difícil. Então, assim, essa discussão que a Selic estava alta, que teve agora ultimamente, e está tendo aqui no Brasil, é um pouco disso. Assim, é difícil você ter negócios, o governo ele drena recursos da economia. O governo ele tinha que ser um ente que faz a economia girar. E nesse caso, quando ele começa a subir a taxa de juros, subir o imposto, ele começa a drenar o recurso da economia. Todo mundo chega e fala assim, cara, eu não vou colocar o dinheiro na universidade, vou colocar o dinheiro no banco e vou dormir, vou virar rentista. Tá? Então, essa é a relevância que a gente tem aqui do capital. O que a gente quer no final do dia? Eu quero gerar, que a gente fala no mercado financeiro, eu quero gerar alfa. Eu quero ganhar mais dinheiro. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro do que simplesmente encostar o dinheiro lá e aplicar num banco e deixar o dinheiro a 13,25. Todo mundo quer um pouco mais do que isso. Então, assim, quando eu estou com os meus clientes, quando eu vou numa empresa, eu falo para uma empresa, vou te emprestar dinheiro a 13% ao ano. Pô, eu olho assim, esse cara gera um fluxo de caixa para pagar a minha dívida? Gera. Então tá bom. Então, assim, eu emprestava dinheiro, colocava uma taxa a mais e essa era a minha conta lá no banco, tá? E todo mundo quer gerar alfa, todo mundo quer ter um retorno um pouco maior, tá? Deixa eu ver o próximo. Aqui é mais fórmula, tá, gente? Mas, de novo, aqui é eu não sei. Deixa eu pegar aqui, Stephanie. Eu vou só pegar um Excel. Eu ia fazer isso aqui de toda forma. Não saiu isso, não. Não. Eu posso falar aqui, tá?
Espera aí, acho que tiver um problema técnico aqui. Ah, voltou. Oi, tudo bom? Ó, desculpa, está chegando agora, a gente está já botando fórmula aqui na. Desculpa. Mas vamos lá. O que eu estava dizendo aqui era, assim, a taxa do governo hoje é 13,25. Aí eu trouxe ela ao mês, aqui é basicamente a fórmula de ser. Eu preciso de óculos. Quem viu aquele meu vídeo viu que eu uso óculos, mas assim, estou tentando ir sem. Mas aí você faz a conta aqui, eleva 1/12, você traz ela ao mês, tá? Assim, eu passo depois essa planilha para vocês. Então, vamos pegar a nossa conta aqui. Quanto que eu preciso fazer a conta de que a gente falou, que vocês me darem R$ 500, eu te pagar 110 ao mês, né? Então, R$ 500, vocês me dão, menos 500 aqui. Deixa eu só zerar aqui, menos 500 e zerar isso aqui. E vamos colocar 110 ao mês aqui, por 5 meses, né? Não. Vamos ver se é um bom negócio fazer esse empréstimo aí. Tá? Olha aqui. O primeiro ponto é esse aqui, esse VPL, valor presente líquido. Pô, você está ganhando R$ 33, tá? Descontando a taxa do governo lá, que é os 13,25. Tá? Então, assim, tá bom, né? Trazer esse dinheiro hoje, você vai ganhar 33. Mas olha só, aparentemente vocês vão ganhar R$ 50, tá? Mas lembra que o caixa hoje é mais importante que o caixa no futuro? Então, quando você faz a conta descontada dos R$ 110 que eu vou pagar para vocês por mês, durante 5 meses, na verdade é equivalente a 33 hoje. De novo, toma uma decisão que você sabe a informação, entendeu? Assim, vou ter R$ 33. Aí a gente tem o segundo ponto. Com essa taxa aqui de 13,25, eu estou tendo uma taxa interna de retorno de 3,26%, acima do que o governo paga. Tá? É a conta que eu tô fazendo. Assim, você vai ganhar muito mais? Não, você vai ganhar 3,26% ao mais ao longo do ano, prestando dinheiro a 110. Parecia ser um bom negócio, mas assim, é um bom negócio, tá? Ganhar 3% de juros acima do que o governo. Então, assim, esse é o alfa que você gerou com esse seu empréstimo aqui. E por último, é o seguinte: eu vou pegar o seu dinheiro e reinvestir ele quando você me der, quando eu te der o primeiro R$ 110, que é essa TIR modificada. Eu vou pegar esse seu 110 e vou reinvestir ele, né? Então eu vou colocar ele numa taxa de 10% ao ano. Não vou deixar ele parado, eu vou reinvestir vou colocar no banco a 10% ao ano. Então, assim, quando eu coloco o dinheiro a 10% ao ano, cada fluxo de 110 é o equivalente a eu ter. Deixa eu só. Pode deixar. Não, pode deixar ali, depois eu. Eles estão vendo. Ah, não estão vendo? Ah, tá. Eu tenho que compartilhar o Excel, né? Ah, maravilha. Agora tá certo? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Não, não. É. Depois eu volto pro. Agora eu tô aqui. Tá. Ui. Agora, pifou. Então, assim, vamos lá. Aí eu reinvesti a 10%. Então, essa taxa que não era tão boa, que era os 3,26, se eu reinvestir ela no fluxo de 10% ao mês, ela virou 8%. Pô,
já começou a fazer sentido, entendeu? Assim, eu peguei seu dinheiro, seus 110, e investi ela numa taxa de 10% ao mês. Já começou a falar, pô, legal, já ganhei 8% ao ano, tá? Você não vai pegar o dinheiro agora. Isso é importante. Pô, o dinheiro hoje está custando 13,25. Lá na frente eu estou estimando que eu só vou conseguir 10%. Tudo bom? Assim, eu queria só mostrar isso para vocês. Assim, esse a taxa interna de retorno ali, a gente pode ver como taxa interna de retorno, mas esse é a TAC que a gente fala nos contratos de financiamento que os bancos têm que passar para os clientes. Aqui, esse outro conceito é aquela questão aqui, ó. Eu consigo economizar, que a gente falou, 10 mil todo ano, né? E eu vou conseguir 5% a mais ano que vem. Quanto que você vale hoje? Você vale 121 mil. Tá? Assim, esse é o conceito de perpetuidade, tá? Eu vou investir seu dinheiro a 13% e vou dividir pela diferença dos 13% que você vai ganhar do resto da sua vida, menos o que você vai ganhar, investir a mais, que é 5% todo ano a mais. Então, hoje você vale 121 mil. Tá, legal, assim, só para a gente, quando eu faço minha conta aqui com meus clientes, a gente vê um pouco disso, assim. E por último, pessoal, vamos fazer o evento da faculdade aqui. Quanto que a gente já falou que ia colocar? Era 200 mil na faculdade, né? Ia tomar 300 mil de dívida, é isso? Dívida. Vamos fazer aqui, a gente vai ser 300 mil na faculdade, só para a gente... Não, eu coloquei 3 milhões. Vou colocar 300 mil. Então, o investimento total de 500 mil. Tá? O retorno a dívida, você toma dívida hoje por quantos por cento ao ano? Qual uma taxa? Eu coloquei 20% aqui nesse exemplo, e aí que eu falei, pô, se eu tomo dinheiro do banco a 20, eu quero dinheiro, o que o meu dinheiro remunere pelo menos a 30, tá? Então, é isso que eu coloquei. Aí você vai virar para o seu diretor financeiro e falar assim, cara, com esse retorno, a sua empresa... e aí eu tenho uma alíquota de imposto de 34, que aqui é o imposto do Brasil, né? 34% que você paga de 25%, mais 9% de como que é? PIS/COFINS, né? É isso? Acho que é. 9% de PIS/COFINS é 25% mais 9 dá 34. Tá? Esse aqui é a taxa de imposto, que é a que você desconta da dívida. Lembra que a dívida, o que você paga de juros na dívida, você abate no seu DRE lá na sua empresa, você abate da parcela do seu lucro da sua empresa. Então, o que você está falando aqui? Se eu tiver essa estrutura de capital, 200 mil de dívida, 300 mil de dívida e 200 mil de caixa próprio, o meu custo no final do dia é de 18%. Olha que legal. Poxa, você está tomando dinheiro, o custo da sua empresa, a sua empresa, para pagar para ter lucro, ela precisa ter uma margem de 18%. De novo, esse é aquele conceito da alavancagem. Tá? Se a gente inverter essa conta, vamos zerar a dívida aqui, ó. Zerar a dívida e colocar os 500 mil aqui no... Eu sempre erro. Não. 500. Olha lá, ó, a 30% dá 30%. Ou seja, para você ter retorno aqui, o seu custo de capital que você exige da sua empresa, agora todo mundo aqui vai virar acionista de empresa. Se eu coloca 500 mil numa empresa, você fala, cara, você me dá 30% de retorno. Então, assim, se você hoje é gerente financeiro, se você é funcionário da empresa, o que você tem que tentar fazer para dar retorno é sempre falar para o cara, não coloca muito dinheiro seu não, que eu vou pegar dinheiro no banco. Tá? Assim, agora, entendeu? É uma briga isso. Lá no banco, a gente às vezes fala, pô, para eu cobrar, para eu dar esse empréstimo para o cliente, está muito caro. O cara, não, por que está muito caro? Não, porque o acionista tem que remunerar o capital dele. Eu falo, pô, devolve dinheiro aí para o acionista, paga dividendo para o cara, tira dinheiro dentro da empresa, que eu tomo dinheiro muito mais barato no mercado. O Itaú, vocês aplicam dinheiro lá quanto? A 13, né? Hoje em dia. Então, meu custo de capital devia ser 13. Não, mas o acionista cobra 25, cobra 30, né? Então, é um pouco disso aqui. Tem uma briga nossa de falar, devolve o dinheiro para o acionista, e o acionista fala, não, meu dinheiro está aí, eu quero 30%, que no caso do Itaú é 25%, que é o que ele exige de retorno para a gente. Por exemplo, se eu não der 25% para ele, eu não ganhei meu bônus no final do ano.
tá? Então, assim, mais ou menos funciona um pouco dessa. Aqui é só as contas que eu fiz, que eu deixei em hide, mas só para a gente ter ideia aqui que era aquele custo de capital. Vou voltar lá para aquela. Só. Voltou não, né? Aqui eu tenho que fazer o seguinte. Aqui voltou, na tela não, né? Na tela tá o Excel ainda, né, Stephanie? Então, janela. Foi? Compartilhando. Agora foi. É isso. E agora eu vou jogar. Isso. Então, essas formas são aquelas que eu passei lá, que a gente, assim, pode ser mais complicado, menos complicado, mas, gente, no final do dia é isso. Tá? Aí tem fórmula de tabela saque, se um dia vocês quiserem, a gente olha. Mas, por exemplo, tá, vocês vão comprar uma casa amanhã, o cara vai virar e falar assim, tabela é saque. Tá bom. Fala para ele, beleza, me dá o fluxo estimado, eu vou colocar num Excel hoje, você calcula aquela TIR. Tá, aí você vê se faz sentido você comprar a casa, entendeu? Pô, tá positivo, tá negativo, meu fluxo de caixa, etc. Tá? É isso que eu... vai estar até um pouco antes, tá? Vou ganhar tempo aqui. Então, assim, no final do dia, essa primeira aula aqui, primeira conversa, né? A gente toma decisão financeira todos os dias. E impressionante, assim, a gente às vezes não percebe, mas a gente toma decisão financeira todos os dias. Outra coisa, conheça seu custo, assim, saiba o que vocês estão aqui trabalhando em empresa, etc. Conheça seu custo, assim. Traz essa discussão. Vocês estão dentro de algumas empresas, né? Traz essa discussão. Pô, quanto que tem de dívida aqui? Qual que é o custo da dívida? Qual que é o acionista? Quanto que você cobra para ser remunerado? Às vezes a gente não para para fazer essa reflexão. Tá no dia a dia, fica tão confuso, a gente não consegue fazer essa reflexão. Mas tenta olhar isso. Toma uma decisão com essa informação, assim, tenta trazer essa conversa para a mesa, tá? E assim, depois eu passo a tabelinha, vocês vão ver aqui é só um pouquinho, vocês vão ver que tem a fórmula vai se aprofundando, tem 1000 coisas que a gente pode melhorar, mas o básico é isso, assim, o conceito básico são essas formulazinhas que eu desenhei ali. Aqui, de novo, saiba avaliar suas oportunidades, saiba avaliar aquele terreno que a gente comprou por 50, vale a pena colocar 50 de caixa? Comprou por 100, né? Que eu falei, coloca 10, toma 90 de dívida. Ou vale a pena colocar o 100 de capital próprio e deixar lá guardadinho seu dinheiro e colocar só 10. Então, saiba avaliar suas oportunidades. Toma uma decisão, toma uma decisão assertiva, né? Por exemplo, usa um pouco de matemática. Vocês estão aqui, vocês têm um super suporte por trás de vocês. Às vezes a gente tem medo de usar matemática. Eu não sei usar Excel. Eu não sei usar calculadora financeira. Cara, quebra esse tabu. Abre uma planilha Excel lá e coloca 2, coloca embaixo mais 2. Você vai ver, amanhã vocês vão estar fazendo. Essas formulinhas que eu fiz são super simples. Vocês vão começando. Tem muita gente que vira para mim, eu não sei olhar para Excel. Falei, abre a tabela. Começa com 2 mais 2, igual a 4. Cara, com o tempo vocês vão aprofundando aqui, tá? E, de novo, eu acho assim, principalmente as decisões mais relevantes, né, da nossa vida, o que eu digo assim, só compre o contrato que você realmente entende. Isso é uma coisa que eu tenho, por exemplo, essa semana eu estava discutindo com um cliente meu, vamos fazer um investimento numa debênture, num título de dívida, né, da AEGEA, que é a Companhia de Saneamento lá do Rio de Janeiro, e é isso e aquilo e tal. Ele chegou e falou, beleza, vamos fazer tantos mil. Eu falei, maravilha, fechamos. No outro dia ele me liga de manhã e falou, cara, não entendi bem. A primeira coisa que eu falei, tira. Você não entendeu bem? Não faz, gente. Assim, não toma decisão forçada que alguém te empurrou alguma coisa. Entenda a decisão que estão tomando. E seja humilde às vezes. Fala, cara, não entendi. Assim, estou falando com um cara grande, enorme, mas assim, às vezes até vale a pena. Não entendi e aí eu acho que a pessoa do outro lado tem que entender ou tentar te explicar melhor. Se ela não conseguir te explicar melhor, não vale a pena tomar decisão. Tá? E vocês também, né? Quando vocês estão vendendo alguma coisa para uma pessoa e falar, tem que tentar explicar para a pessoa da melhor forma possível para entender direitinho, né? Porque se não entender,
Se você não conseguiu, você não conseguiu explicar. Então, de novo, só faça o que você sabe, só compre o que você sabe avaliar. Se possível, pessoal, acho que tenta descontar o fluxo de caixa, tudo que vocês vão fazer. Eu vou financiar um carro. Poxa, vocês estão aqui, lembra que eu falei que educação é importante no mercado financeiro? Tenta descontar o fluxo de caixa. Não machuca, entendeu? Assim, não machuca e eventualmente vale a pena. É importante. Lembra que o seu dinheiro é a coisa mais importante. Cash is king, né? Então, tenta descontar o fluxo de caixa, até para você saber, pô, quanto que esse banco está me cobrando a mais? Vale a pena? Pô, eu vou comprar um carro aqui, o trabalho que eu vou gerar vai fazer sentido, né? Pagar esse valor a mais, enfim, acho que todo mundo toma essa decisão quando vai comprar um carro financiado ou não, né? E daí, assim, só para lembrar aqui, para encerrar esse primeiro módulo aqui, que eu acho que cash is king, entendeu? Assim, lembra disso. Guarda bem seu dinheiro, guarda bem o dinheiro das empresas que vocês trabalham, que esse é um ponto mais... Se tiver tudo errado, lembra disso aqui, entendeu? Mas, assim, de novo, o mundo é cheio de oportunidades. A gente mostrou aqui que você pode comprar um terreno que ele valoriza 50%, ótimo. Ele pode só ser 50% ou ele pode ser 400%, né? Então, saibam avaliar as oportunidades. Eu acho que avaliar a oportunidade e mostrar as oportunidades, para nós, por exemplo, que somos funcionários, etc., cara, é show de bola. Você chegar para o seu chefe e falar assim, olha, em vez de comprar esse terreno com seu dinheiro, vamos fazer aqui, você acha que vai valorizar, guarda o dinheiro para fazer outra coisa, entendeu? Assim, isso faz todo sentido. Então, acho que nós, na nossa cadeira, temos que virar para os nossos chefes e conseguir mostrar isso, tá? E depois, no final do dia, mostrar para ele, cara, cash is king, tá? Eu volto aqui, eu acho que esse é o principal ponto. 5 minutos antes, Stephanie, tá tudo certo? Isso aí. Pessoal, enfim, eu acho até que esse aqui é a parte mais maçante, é a única que eu vou usar Excel, as outras não vou usar, tá? Desculpa. Fiquem à vontade, não sei se tem dúvida, tem alguma coisa. Assim, a dinâmica tá boa, depois vocês me falam, ó, tá tudo errado aqui, entendeu? Você pode me falar, tô à disposição para tentar melhorar, enfim, tá bom? Então é isso, obrigado. Vamos tomar um café. All right, guys, let's go. Vamos lá, pessoal. Agora, eu começo a entrar um pouco aqui. Assim, lembra o seguinte: eu trago muita ótica do meu mundo, que é o mundo da aplicação dos clientes, mas funciona também no mundo das empresas, né? Assim, se alguém está aplicando de um lado, tem alguém recebendo do outro. Eu vou aplicar o dinheiro aqui, o banco está emprestando lá, entendeu? Então, vale dos dois lados. Aqui nós vamos falar do mercado de renda fixa. Tá, renda fixa é empréstimo, tá? Emprestar dinheiro, basicamente isso. Vocês não fazem ideia quanto foi difícil fazer esse gráficozinho aqui, sério. Eu me bati, parece que tá. Isso aqui, pessoal, que eu fiz aqui foi uma estrutura super simples, que é o seguinte: pô, eu vou emprestar dinheiro, então se eu estou emprestando dinheiro, eu vou ficar negativo no primeiro momento, né? E aí lá na frente eu vou ganhar dinheiro. Então, a estrutura é simples, uma aplicação no início, você se aplica no início, então você empresta dinheiro no início para alguém, por exemplo, vou aplicar no banco, você está emprestando dinheiro para o banco, tá? E aí lá no vencimento tem uma data, um prazo, etc., você vai resgatar esse valor com juros, tá? E a mesma coisa, se eu vou dar dinheiro emprestado para alguém, é a mesma coisa, eu vou dar o dinheiro lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura mais simples, tá? Te dou 100 hoje, você me paga 110 no final do ano que vem, pode ser? Não, né, gente? Porque os juros hoje está 13, então você tem que pagar no mínimo 113, né? Vamos lá. Mas é a conta, essa aqui é a fórmula. Eu não vou fazer Excel, mas aqui basicamente é 100, se for o 100 vezes 1,13, dá o 13% aqui no final do ano. E aqui é a mesma coisa, assim, se eu for, quer dizer, saber a taxa de futura, eu trago o valor do resgate lá na frente. Eu tenho os títulos no Brasil. Por que eu trouxe essa fórmula? Os títulos no Brasil, eles são negociados, assim, os títulos de renda fixa, assim, no mercado mais profissional, eles são negociados com desconto.
Tá? Então, o que você sabe? Ó, eu te dou R$ 1.000 daqui a um ano. Tá? Então, essa fórmula mostra isso. Tá? É o valor, é os R$ 1.000 daqui a um ano, dividido por 1,13, nesse nosso exemplo aqui. Tá? Eu só trouxe esse... Esperar. Eu vou repassar de novo aqui, mas eu só trouxe esse exemplo porque essa última fórmula aqui foge um pouquinho, mas é só para mostrar que no Brasil eles são negociados dessa forma. O que eu estou falando, pessoal, é que aqui, basicamente, para quem chegou agora, basicamente o que eu estou falando aqui, a gente vai entrar no módulo de renda fixa. Renda fixa entende por empréstimo, tomar e aplicar dinheiro, tá? Assim, você me empresta dinheiro? Empresto. Quanto? R$ 100, tá? Quanto que eu te pago daqui a um ano? Ah, os juros hoje está 13%, eu te pago 15%. Então, lá no vencimento, eu vou te dar 115. Tá? Então, a fórmula basicamente é 100 vezes 1,15, que é isso aqui, 1 mais rendimento, 1,15. Agora, no Brasil, os títulos de renda fixa, os títulos pré-fixados, que são as LTNs, tá? As NTNF, tá? Eles são negociados por valor futuro. Então, assim, eu vou te pagar R$ 1.000 daqui a 5 anos. Então, você tem que pegar R$ 1.000, vamos fazer a conta por um ano, que é mais fácil. É R$ 1.000 dividido por 1,13, que você descobre a taxa que você tem que... Você aplica lá R$ 873 hoje, que você vai ter R$ 1.000 daqui a um ano. Tá? Então, assim, é basicamente como eles são negociados. Depois, se vocês quiserem, eu abro aqui meu terminal do broadcast, aqui a gente dá uma geral aqui. Só que aí você começa a ter um... Lembra que vocês queriam emprestar dinheiro para mim, os R$ 500, eu ia pagar 5 parcelas de 110, né? Aqui a gente entra num conceito que é falado, assim, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, mas é um conceito que no final do dia de prazo médio. Você me dá R$ 100, eu te dou 110, e aqui no final eu pago o restante. Ou então você me dá os R$ 100, eu te dou 10, né, que é o cupom periódico, a gente chama de cupom, que é a taxa de juros, só te dou 10, e aqui no final eu te dou os R$ 500 mais 10, entendeu? Assim, então, assim, no final do dia aqui eu só estou desenhando um fluxo, que nem eu disse para quem não estava aqui no começo, você não sabe como foi difícil fazer isso aqui, mas, enfim, espero que tenha ficado bom. E aqui no vencimento você resgata a operação, você resgata um pouquinho mais de juros, aqueles R$ 500 que vocês emprestaram, tá? Enfim, aqui eu só fiz aquela continha, R$ 1.000, 13% ao ano, 1.130 daqui a um ano. R$ 1.000, 20% ao ano, 1.200 daqui a um ano. Aqui não tem novidade nenhuma, só para a gente entender o que eu... como eu ganho dinheiro, eu coloquei o gráfico assim, eu queria ver se tinha alguma coisa, mas como é que eu ganho dinheiro nesse título? Porque eu estou pensando em eu ganhar dinheiro, a gente aplicando, né? Mas funciona também para você tomar dinheiro emprestado do cliente. Mas aí, agora a gente vai entrar no outro mundo. Vamos aplicar dinheiro, que a gente falou. Gente, tem risco, tá? Vamos colocar... O mercado brasileiro evoluiu muito nos últimos... Desde 2015, desde 2013 foi instituído muito risco de crédito no Brasil. Hoje, se a gente olhar, quem que financia o agronegócio no Brasil? Antigamente era só o Plano Safra, só o governo. Eu financio o Plano Safra, etc. Mas hoje em dia tem os FIAGRO, não sei se vocês acompanham. Hoje em dia, por exemplo, tem os fundos imobiliários, né? Eles financiam construção de casa, galpão, escritório, etc. Tem os fundos de infraestrutura. Então, tudo isso e dá para você emitir uma debênture de infraestrutura. Quem tem empresa aí, quem trabalha em empresa grande, emite uma dívida ligada para construir casa. Dá para você emitir um CRI e aí você, que é pessoa física, você pode investir nesse título e não paga remuneração, não paga imposto de renda. O governo deu algumas isenções. E com isso estimulou, era um mercado que não existia no Brasil, hoje a gente está falando de mercado de mais de 400 bilhões de reais. Tá? Então, assim, beleza, vou comprar um título da Suzano. Tem risco? Tem. Vou comprar um título do Itaú. Tem risco? Tem. Vou comprar um título do Instead. Tem risco? Tem. Vou comprar um título do Roberto. Tem risco? Tem, né? O risco do Roberto deve ser bem maior do que o da Klabin, da Suzano, até do Instead. E aí, assim, a primeira coisa que eu trouxe é o risco de crédito. É isso. Obviamente que o Roberto tem um risco maior do que a Klabin, a Suzano e que o Itaú. Né? Então, assim, aqui, quando o pessoal fala... Quando a gente vê, o Brasil virou... Não sei se vocês olharam, essa semana, o Brasil virou BB-. Então, o Brasil teve um upgrade mundialmente na escala, nas agências de rating.
Mas o Brasil está aqui, ó, nesse nível, BB-, especulativo, ainda considerado globalmente, tá? Lembra que a gente tem home buy, a gente adora o Brasil, mas se você tivesse R$ 1 bilhão hoje e fosse um cidadão do mundo, você investiria quanto no Brasil? Provavelmente pouco, até porque você ia olhar esses agentes de risco e falar assim, o Brasil é especulativo, então você não ia colocar dinheiro aqui. Aqui é conceito, eles falam de triplo A, daí vai diminuindo assim, duplo A mais, duplo A, vai caindo essa escala. E, por exemplo, o Brasil virar investment grade de novo, lembra que o Brasil era investment grade? Todo mundo lembra, né? A gente era BBB, tá? Era esse triplo B. Os Estados Unidos, essa semana, a Fitch, uma agência de rating, ele deu um downgrade nos Estados Unidos, ele virou AA-, tá? Caiu aqui, não é mais AAA. Aí o Canadá é AAA, a Suíça é AAA, etc. Então, assim, toda emissão, quando você vai olhar, eu vou comprar um título. Amanhã você liga para o seu gerente lá e fala, eu quero comprar um título de renda fixa. Ela tem um rating. A maioria. Tem umas que não tem rating porque a empresa é boa, não quiseram emitir rating, já tinha alguém para colocar, era que a gente chama de um private placement, né? Uma emissão privada. Aí não tem rating, mas assim, para que você vai se meter num negócio que ninguém avaliou o crédito, né? Assim, a não ser que você conheça muito o nome. Mas isso aqui dá para a gente se apoiar. Então lembra disso, tá? BBB o melhor é bom, o melhor é o AAA, tá? E daqui para baixo, Argentina. A Argentina já está, não lembro ao certo se ela é CCC ou se já está no default, no D de default. Mas a Argentina está aqui embaixo. Alguém foi para a Argentina recentemente? É uma loucura lá. Se você chegar com dinheiro na Argentina, é inacreditável. O dólar no câmbio oficial é 200. Agora, se você chegar lá e falar assim, quero trocar numa casa de câmbio, o cara chega a te pagar 800 pesos num dólar. É inacreditável, assim, é inacreditável como tá. Então você vê como, enfim, só uma curiosidade, estava falando de Argentina aqui. Desculpa, nada a ver, dei uma desviada. É, outra coisa, liquidez, né? Por exemplo, lembra que eu falei que eu tenho cliente que tem 500 milhões de reais, etc. Então, vamos lá. Tem empresa que vai emitir uma dívida de 200 milhões de reais. Imagina, esse cara vai lá e compra a dívida inteira da empresa. Daqui a pouco ele quer vender para comprar quem que falou? O helicóptero, né? Que estava conversando, quer vender para comprar o helicóptero. Cara, ele não vai vender. Não tem liquidez no mercado para comprar o título dele, tá? Então, assim, é importante, às vezes, a gente ver um pouco dessa liquidez aqui. Por exemplo, quando você tem um volume muito mais alto, até, por exemplo, eu vou vender, não tem assim um deságio muito grande, entendeu? Tem uma dívida, etc. Então, assim, existe um risco de liquidez. É óbvio que vocês podem olhar e falar, pô, Roberto aí tá viajando, né? Isso não existe, mas existe, assim. Por exemplo, vou comprar um fundo imobiliário. Dá uma olhada na liquidez do fundo imobiliário. É melhor se comprar os grandes, tá, do que os pequenininhos. Eventualmente, porque, não, eu tenho paciência, o pequenininho eu conheço ele super bem. De novo, o mercado é irracional. Mas, e tem pequenininho, ótimo. Mas assim, daqui a 5 anos, eu posso ser que eu preciso de dinheiro, vou comprar meu carro, tal. Então, compro muito grande, que quando é muito grande, o deságio, tem muita gente interessada, então o deságio para você comprar e vender ele é pequeno. Quando ele é muito pequeno, você vai vender, mas vale 10. O cara fala, mas eu pago 9. Não, mas 9 eu não quero. Cara, só tem 9, né? Você sabe disso. Vai vender qualquer coisa, assim, que tem. Você compra um carro que é sei lá, um Focus, tem mercado aí, é difícil. O BDS que eu falo, compra e venda dele, a margem é pequena. Aquele carro que é uma velharia, um carro meio. Tem um que vale. Eu pago 30, ou eu pago 100. Então, assim, tem uma diferença muito grande a liquidez do produto que você tem na mão. E no mercado de crédito não é diferente. E aí eu queria falar um pouco dessa questão de formação de preço, aquele gráfico que eu trouxe aqui. Isso aqui chama duration, tá? Assim, por exemplo, quando você tem um título de 1 ano, mas eu te pago, vamos dizer aquele exemplo dos R$ 500 que vocês me emprestaram, eu vou te pagar bimestralmente R$ 100. Qual que é o prazo médio dessa dívida? Esse é o conceito de duration. Na verdade, se eu te pagar exatamente, eu sou ruim de matemática, vamos simplificar, falar que é R$ 1.000, eu te pago em 5 parcelas de R$ 200. O prazo médio da dívida é 2 meses e meio, se forem 5 parcelas mensais, tá? Para simplificar. Então, apesar do título ter um vencimento em 5 meses, o prazo médio dela está aqui no meio. Isso é importante, porque começa a formar preço, assim, aqui
Vocês entenderam? Isso aqui é um conceito meio chato, tá? Então, lembra disso. Você tem R$1.000, R$1.200 para facilitar a nossa conta, vou te pagar em 12 parcelas de R$100. Então, o título tem um prazo de 1 ano, mas o prazo médio do título vale 6 meses, tá? Essa aqui é interessante. Por que eu estou falando isso? O título muito longo, vamos lá, se for um título de 10 anos, que o cara te paga um mês ao mês, por exemplo, o preço dele varia muito. Aqui eu estou tentando falar o seguinte, você tem o mercado, ele varia todo dia. Você comprou um título que vale, aqui eu vou entrar numa tecnicidade, uma coisinha meio chata, mas presta atenção nisso. Hoje, a taxa de juros no Brasil era 13%, vou falar que é 10%, para ajudar aqui na minha matemática. Você comprou um título de R$1.000, ele valia, daqui a um ano, você vai ter R$1.100, certo? 10% de juros ao ano, tá? Que nem falam os americanos, stick with me, né? Fiquem comigo aqui, tá? Vai valer R$1.100 daqui a um ano. Na hora, se amanhã o governo baixou os juros e caiu de 10%, vamos fazer uma conta bem drástica aqui, para 5%, e daqui a um ano, esse título, lembra que os títulos do Brasil são descontados? Ou seja, daqui a um ano a gente vai ter R$1.100. E o governo baixou esse título para 5%, conta de padeiro aqui, não vamos fazer conta na matemática, vamos dizer que você tem que aplicar hoje R$1.050, porque você vai ter R$1.100 daqui a um ano, tá? Poxa, o cara que colocou R$1.000 ontem, então o que você quer me dizer é que ele ganhou R$50 sem fazer nada? Agora, pensa no contrário. Se você vai ter... vamos facilitar mais ainda essa conta. Você vai ter R$1.000 daqui a um ano. E a taxa de juros é 10%. Quanto você precisa aplicar hoje? R$900. Certo? R$900. Vai ser 910, mas vamos facilitar essa conta. R$900. Se a taxa de juros cai para 5%, amanhã você aplica R$950 e tem mesmo R$1.000 daqui a um ano. Tá? Se a taxa de juros sobe para 20%, amanhã o cara vira e fala assim, aqueles R$900 que você colocou ontem, hoje ele vale só 800, você perdeu 100, né? Então, esse é o conceito de duration. Isso aqui a gente está falando de um ano. Quando você joga isso para 10 anos, e essas mudanças são... Você coloca aqui essa mudança em um ano, a taxa de juros caiu de 10 para 5, você perdeu 5 e tal. Quando sobe para 10 anos, gente, é brincadeira, assim, você pega esses 5% todo ano, é como se você olhasse para o seu extrato e falasse assim, pô, amanhã a taxa de juros subiu para 20%, imagina, o cara de um ano tinha R$800, em 10 anos, aí o cara tem R$500. Tá? Então, assim, ele desvaloriza muito, porque tudo tem preço. Lembra que no mercado de financeiro, tudo tem preço. Então, assim, você vai lá e fala, pô, mas eu coloquei 900 hoje. Sim, mas 10 anos, a taxa subiu para 20%, variou. Então, o que eu quero falar é o seguinte, é isso. Quanto mais longo o título, mais esse valor balança. Não sei se vocês acompanharam, no começo desse ano, teve uma mudança na CVM, que algumas casas, quando se aplicava dinheiro, eles marcavam assim, o preço, não olhava o mercado, não olhava quanto que as pessoas estavam negociando no mercado. Falava assim, você aplicou dinheiro a 10% ao ano, nós vamos subindo 1%, 365 avos todo dia. O mercado financeiro virou e falou assim, não, você tem que dar no extrato do cliente quanto que alguém compra esse título da pessoa. É quase como você olhar aquele seu carro e falar assim, cara, não tem vendedor no valor que você quer, mas tem um outro preço, tá? Então, a CVM, no começo desse ano, virou para todo mundo, para todos nós aqui, falou assim, marquem o título dos seus clientes pelo preço que tem saída no mercado. E o preço que tem saída no mercado é o preço justo, que eu falei lá atrás. Lembra que eu falei? O mercado ele é eficiente. Então, o mercado eficiente é a taxa de juros que está sendo negociada, aquele fluxo descontado. Tá? E aí, o ponto é, quanto mais longo o título, mais ele balança. Mas lá no final, você vai chegar nos seus R$1.000. Tá? Quanto mais curtinho o seu título, menos ele balança, porque lembra, um aninho só, varia sim, mas ele vai chegar nos R$1.000, tá? Quanto maior o prazo, vencimento do título... não, é verdade, está certo. Verdade, desculpa. Perfeito. Obrigado, vou corrigir isso aí. olha, eu vou falar para você, eu usei esse slide na aula do ano passado. Ninguém olhou. Você vê que... E aí, isso que eu queria passar para vocês, assim, tá? Aqui é tipo uma gangorra. Pensa nisso. Se a taxa de juros, você colocou seu dinheiro, por exemplo, por que está todo mundo agora, o mercado está meio alvoroçado? Porque está meio claro que os juros vão cair no Brasil. Né? Se está claro que os juros vão cair, é uma gangorra.
preço do seu título todo vai subir. Lembra? R$ 1.000 hoje. Se amanhã a taxa cai para 5%, você tem R$ 950, porque o cara que vai comprar e quer ter R$ 1.000 daqui a um ano, aplica 950 e tem R$ 1.000. Então, o mercado de renda fixa no Brasil está alvoroçado. Eu coloquei a gangorra porque o contrário também acontece. Se a taxa de juros sobe, o preço dos juros, se a taxa de juros sobe, o preço dos juros cai, o preço do título cai. Se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Por isso que eu coloquei essa gangorrinha aqui, só para a gente ter um... desculpa, estou falando, estou andando. Tá? Assim, é difícil isso, gente, mas lembra isso, os R$ 1.000 daqui a um ano, e faz um exemplo esdrúxulo, absurdo. A taxa de juros caiu para 5%, 10% caiu para 5%. Quanto que eu tenho que aplicar hoje? Quanto que eu tenho que aplicar amanhã, entendeu? Isso aqui é um conceito assim, vou aplicar no mercado de renda fixa. Aí você falou, pô, mas eu coloquei dinheiro no banco ontem, hoje eu tenho menos dinheiro. Sim, porque a taxa de juros subiu. Subiu, seu preço caiu. Eu coloquei dinheiro ontem num título de renda fixa, comprei um título do governo. Pô, como assim valorizou? Eu comprei um título que valoriza 5% ao ano. Nesse ano eu ganhei 20%. Sim, porque os juros caiu e a taxa subiu. Tá? Aconteceu isso muito na época que a gente saiu do governo Dilma. A gente passou por aquele governo Temer. O governo Dilma tinha a gente vai ver aqui, eu tenho até esse chegou a taxa de juros real sobre a inflação, chegou a ser 7%. Quando o Bolsonaro assumiu, chegou a ser 2%. E tem prazo que é 2050. Aí você pega esses 5% vezes um prazo médio de 30 anos, teve gente que ganhou 5 vezes 30. Assim, é a dimensão do que dá para você ganhar. Então, assim, esse mercado de renda fixa, de juros, tem muito dinheiro para ganhar. Não é a gente acha, no mercado mercado financeiro só se ganha dinheiro no mercado de ações. Não. Aqui ganha tanto dinheiro quanto, tá? E também tem o mercado de câmbio, que obviamente vocês entendem, dá para ganhar dinheiro. Mas ali é mais... tem menos... Aqui, eu só trouxe eu tentei trazer aqui exatamente isso. Aqui são os títulos pré-fixados, é uma LTN, tá? Então, assim, vai. Esse cidadão aqui, vamos lá. Esses títulos todos, eles chegam no final valendo R$ 1.000, tá? Então aqui ele saiu de 800, chegou a 900. Essa linha é o cara que colocou a linha verde, refere aqui. Vocês não estão vendo que está longe, está ruim aqui, mas ele colocou R$ 800. Tá? Isso aqui, vamos pegar aqui, era 8 de fevereiro de 2021. 8 de fevereiro de 2021. Cara, na hora que ele chegou, dia 29 de novembro de 2021, esse cara tinha menos de R$ 750. Pô, imagina, o cara ficou maluco, né? O cara ligou pro gerente do banco dele e queria matar o cara. Tá? Mas, de novo, se ele levar esse título até o vencimento, esse título vai subir. Então, o que aconteceu? Aqui você vê certinho, a taxa subiu, os juros caiu. A taxa vem caindo aqui, os juros vai subindo. Desculpa, a taxa vai caindo, o título sobe. Tá? Esse aqui é exatamente isso. Esse aqui é a curva pré-fixada, o título da LTN. E aqui está a NTNB, que vence em 2024. Eu só atualizei. Mas exatamente, você vê que ela é bem simétrica. Aqui é o preço do título e aqui a taxa, lembrando que todos eles convergem para um valor lá no futuro, que é o mesmo. E, de novo, esse cidadão, olha como ele varia. Né? Mas, assim, o mais importante é comprar esse título no longo prazo. Aí, queria só... Eu acho que eu vou até abordar esse tema aqui. Não sei se eu coloquei esse slide. Exatamente. Que eu queria falar, pessoal, assim, aqui é mais eu, Roberto, falando como um gerente com meus clientes, tá? Assim, eu acho, a minha percepção é que o Brasil não é Suíça, né? Não é Suíça. E o Brasil não é Senegal, tá? Vamos ser sinceros. E a gente tem tendência a overreact, assim, o Brasil agora vai pro buraco, o Brasil vai virar Suíça. Quando melhora... Lembra quando o Brasil estava melhor um tempo atrás? Meu Deus do céu, isso aqui virou Estados Unidos e tal. Então o Brasil nem é um, nem é outro. E esse mercado fala disso aqui. Esse mercado de renda fixa explica muito isso. Se a gente olha a média do Brasil nos últimos 20 anos, tá? O CDI, o CDI foi 11,2%, a inflação foi 6%, o juro real do Brasil foi 5%. Tá? O CDI, ou seja, se aplicava a 11% nos últimos 20 anos. Se você colocou dinheiro no CDI, você ganhou 11%. A inflação média foi 6%, você ganhou 5% de juros real. Isso é o Brasil. Tá? O Brasil, gente, é um país que vai ganhar. O governo, para se financiar, etc., tem que ser 5% de juros real.
Então, agora, recentemente, vamos voltar aqui, ó. Opa, não, esse. Agora, recentemente, deixa eu ver aqui, ó. Ó, aqui, ó, a taxa aqui chegou a 1%. Desculpa, o Brasil não é a Suíça. Quem paga 2% de taxa de juros é a Suíça. Assim, desculpa, a gente não pode, um país, a gente tem muito problema. Tomara que um dia chegue lá, mas eu acho que, assim, talvez meu neto veja isso, entendeu? Eu não vou ver o Brasil melhorando tudo aqui, acabando com a pobreza. Suíça, você vai na Suíça, não tem pobreza. Você pode andar com um relógio de R$ 1 bilhão, ninguém vai te assaltar, entendeu? Então, assim, o Brasil não faz sentido essa taxa de 2%, como o Brasil, aqui, ó, não faz sentido uma taxa de 7%. Tá? O Brasil não é Senegal. Pagar 7% de juros no Brasil é assim, nós vamos quebrar, assim, se seguisse naquela dinâmica. E aí, é o que eu falo, assim, aqui é uma conversa que eu tenho com meus clientes, é o seguinte, cara, hoje a NTNB está pagando 5,30, 5,40. Cara, compra esse negócio. Se essa taxa voltar para a média, que é 5%, nós vamos ganhar muito dinheiro, né? Você vai ganhar aquele duration, lembra que o PU, se a taxa cai, o seu preço sobe. Você ganha dinheiro no curto prazo. Então, assim, às vezes é melhor você comprar isso. O Brasil está arrumadinho. Nós vamos ter essa conversa de economia amanhã, eu queria ouvir de vocês, entendeu também. Mas, assim, parece que a gente está melhorando, assim. E eu olhando, assim, vocês lembram? Eu já falei a minha idade aqui, assim, eu posso falar, né? 1990, tira uma foto de Campo Grande 1990, tira uma foto de Campo Grande hoje. Cara, você vê um monte de prédio a mais, você vê, os carros são melhores, a gente vai para frente, a gente vai evoluir, a não ser que o governo erre muito. Existe risco? Até existe. A gente viu a Argentina, a gente viu a Venezuela, existe risco. Só que eu acho que o Brasil tem uma dinâmica por trás do país, que é uma dinâmica de instituição forte. Você vê agora, teve uma tentativa de mudar o marco do saneamento, o Congresso vetou, entendeu? Então tem instituições aqui no Brasil. O judiciário é politizado, tem. Essa é a nossa dinâmica, esse é o nosso país. Por isso que a gente não paga 2% de taxa de juros, a gente paga 5%. Mas também a gente não é um país que nem Senegal, que tem que pagar 7% de taxa de juros. E aí vem esse conceito, assim, aquela conta que eu fiz, eu acho que esse é o Brasil real, 5% de taxa de juros. Acho até que é 4,5%. Com o passar do tempo. A gente está fazendo reformas, fizemos reforma trabalhista, fizemos agora o marco do saneamento, que é importantíssimo. Você vê, já privatizou 2 lugares. Eu falei agora que a gente tem os títulos, o mercado financeiro aqui, né? Financiando os fiagros, o agronegócio, financiando desenvolvimento imobiliário, infraestrutura. Então, eu acho até que vai cair esses juros, esse risco país, assim, mas para 4,5%. Assim, mas se você olhar nos últimos 10 anos, lembra que a gente teve pandemia, teve que baixar os juros para 2%, etc. O juros real no Brasil foi 2,57%. Nos últimos 5 anos, o juros real no Brasil foi 0,66%. Enfim, nos últimos 5 anos teve uma bagunçada no coreto aqui, tá? Agora, isso aqui eu coloquei até como curiosidade ali em cima, que eu conversando com meus clientes, falando, cara, em vez de comprar bolsa, em vez de comprar uma coisa, o momento agora está super propício para quê? Você comprar um título, uma NTNB. Porque o cara que comprou uma NTNB acima de 6, a gente já passou isso aqui, o Brasil há pouco tempo atrás estava acima de 6, ganhou 100% quando a gente voltou numa janela de 3 anos, qualquer janela de 3 anos, 2015 a 2018, 2014 a 2017, 2017 a 2020, qualquer janela de 3 anos, esse cara ganhou, agora melhorou, ele ganhou 100% do CDI, tá? O cara que comprou a 5, a 5,5, ganhou 83%, ele ganhou do CDI. Tá bom? Então, assim, aqui, de novo, coloquei uma curiosidade, é a forma que eu abordo, às vezes, alguma discussão de investimento com meus clientes. Porque, para que você correr risco, entendeu? Se a gente está passando um cavalo encilhado aqui, em teoria, pelo menos o passado está repetindo isso. A não ser que a gente erre muito. Se o Brasil errar muito, vai ter problema mesmo. Aqui, curiosidade, assim, lembra que eu falei que o dinheiro, o prazo muda? Aqui é a curva da NTNB, por exemplo. O que é a curva da NTNB? Se você quiser emprestar dinheiro para o governo, comprar um título da NTNB, você pega lá, aqui dá para você, a partir de R$ 100, qualquer um aqui consegue comprar um título, uma NTNB, um tesouro direto. Você comprar um título de 2024, ele vai pagar 6,86. Aí você fala, pô, então vamos comprar o 2024. Qual que é o problema? Muito provavelmente, quando chegar em 2024, a taxa de juros vai estar mais baixa.
Então você não vai conseguir reinvestir o dinheiro. Então, assim, se a gente for aqui para um título 2040, ó, tá pagando 5,42, tá? Lembra que a gente estava falando aqui, que eu tinha falado, ó, o Brasil tende a cair abaixo de 5. Pô, vamos fazer uma conta aqui, aquele negócio da duration que eu falei. Se esse título cai para 5, a gente ganha 0,42. Daqui até 2040 temos 27 anos, certo? Coloca aí quem é bom de matemática aí. 0,40 vezes 27. Cara, você ganha 15, 20%. Se essa teoria que eu estou falando se confirmar, você ganha aí 15% fácil, assim, rápido, entendeu? E não precisa esperar até 2040, tá? Além, e vai carregando, inflação, etc. Então, aqui é só uma... Se vocês quiserem, depois eu abro ali, eu tenho broadcast em toda a curva, etc, tá? Isso aqui foi... Opa! Eu montei esse trabalho na semana, assim, eu atualizei tudo isso aqui na semana passada, então isso aqui é fechamento do mês passado, mas, enfim, isso aqui não mudou tanto. Aí vamos, só para a gente ver o risco, eu queria trazer para você assim, como que a gente vê risco assim no mercado de renda fixa, que eu acho que é importante. Por exemplo, Brasil. Isso aqui é Brasil, taxa pré, e aqui é juros real. Juros real é os juros em cima do IPCA. O IPCA não é a melhor medida, é a única que a gente tem atualmente. Não tem um título que pague acima do IGPM, não tem nada disso. E no final do dia, o IPCA também não é ruim. Assim, pode discutir a métrica dele, mas não é tão ruim. Mas, por exemplo, a taxa pré de 3 anos no Brasil, ela saiu, olha aqui, ó, em 2013 ela chegou a 10%. Aí em 2015, governo Dilma, olha que ela bateu 16%. Tá? Olha como isso aqui explica. Se você olhar isso aqui, vai explicando o Brasil, tá? Aqui, governo Dilma e tal. Aí aqui, 2016, crise lá do Wesley, né? Crise do Wesley, greve dos caminhoneiros, tal, pau, voltou aqui para 16%. Aí o Brasil começou lá aquela conversa de reforma, independência do Banco Central, é bom, é ruim, enfim, podemos falar, mas o mundo inteiro acha bom. E a taxa de juros começou a cair. Chegou ó, em 2020 a 6%. Tudo bem, aqui era a pandemia, então dá um desconto. Vamos pegar aqui uma taxa antes da pandemia, 2019, estava em torno de 8%, né? Então, você vê como a percepção de risco, você ir arrumando a economia. Por exemplo, a gente fez várias reformas nesse período. A gente tinha acabado de fazer a reforma da Previdência. Existia a perspectiva da gente fazer uma reforma administrativa, que é as pessoas no setor público poderem migrar de um setor para o outro, definir regras de... eu entrei, fui concursado no Ministério Público, mas eu quero assumir um cargo na Secretaria da Fazenda. Sim, existem várias coisas que a gente podia arrumar aqui. A gente acabou de sair da reforma administrativa e já se falava na reforma da tributária que a gente está vendo agora. Teve mais coisa interessante aqui que aconteceu. Eu sei que recentemente aqui a gente, enfim, aqui recentemente pagou o marco do saneamento, a gente passou o Banco Central Independente aqui também, reforma da Previdência, que eu já falei. Teve mais uma outra reforma que... teve todo esse desenvolvimento do mercado... o mercado financeiro brasileiro, onde a gente passou a ter incentivo para compra de título privado pelas pessoas físicas sem imposto de renda. Então, teve um estímulo gigantesco no mercado de crédito privado. De novo, para que o governo precisa financiar produção de soja se eu tenho interesse de ganhar um pouco de dinheiro? Entendeu? Deixa eu pagar. Tem uma curiosidade, assim, hoje está tendo uma emissão de uma empresa chamada Aegea. É uma emissão de 4 bilhões, que são 2 lotes no Rio de Janeiro. A empresa de saneamento do Rio de Janeiro está sendo privatizada, eles dividiram em 4 lotes, 2 lotes, uma empresa comprou chamada Aegea. Eles vão emitir uma dívida de 4 bilhões de reais. E o BNDES tinha falado, eu compro até 2 aqui. A nossa perspectiva é que o BNDES precisa comprar nada, 0. Então, você vê como o mercado financeiro, assim, não precisa ter o governo. Eu acho que a gente consegue se virar bem. Então, isso aqui tudo ajuda muito o Brasil. Tá, então, assim, é só um exemplo aqui. Daí, durante a pandemia, a gente caiu para esse nível super baixo. Aqui também estava errado isso. Agora teve essa corrida aqui. E agora, olha, aqui na margem, agora, recentemente, enfim, quando o Lula foi eleito, o mercado financeiro olhou e falou, o Lula é muito de esquerda, vai querer aumentar muito os gastos, etc. Então, deu uma subida aqui, bem aqui. Essa subida foi esse sentimento que o mercado financeiro estava. Só que agora a gente está vendo isso. Ele tentou mexer no marco de saneamento, o Congresso não deixou. Ele tomou algumas medidas, parece que está indo bem. Assim, a gente olha e fala assim, vamos tomar a melhor decisão que a gente tem. Parece que está indo bem, ele está querendo aumentar
tributo a gente acha ruim, mas o mercado financeiro acha bom, porque o Brasil... ele começou o governo, teve aquela questão do teto de gastos, né? Então, aumentou o teto de gastos, todo mundo, opa, esse governo vai querer gastar mais dinheiro, tal, mas vai ter que arrecadar. De onde que vai tirar? Agora, durante o ano, a gente está vendo várias, a gente já conversou lá, né, em várias fontes que ele está querendo arrecadar, a gente amanhã vai ter um slide exatamente sobre isso. Então, aí, quando acontece isso, o pessoal olha e fala, pô, o Brasil não vai ficar aquele país tão endividado quando a gente acha que ia ser. Aí, isso aqui a taxa de juros no Brasil começa a cair. Então, assim, aqui, gente, é um super reflexo. E esse aqui é a mesma coisa, tá? Se olhar assim, eles são bem parecidos, ó, 2015, etc. Tem algumas mudanças, mas são bem parecidos. O tempo é o mesmo prazo. Você vê que aqui também está caindo. Esse aqui é o juros real. Então, basicamente a mesma coisa. Assim, o sentimento de risco atual é aquele ali. Aqui eu trouxe essa questão para a gente entender uma comparação dos juros do Brasil com os juros dos Estados Unidos. É óbvio que aqui, ó, nós estamos falando de 13,75, que é o juros no Brasil, e aqui é o juros dos Estados Unidos, é 5,5. Tá? Ponto aqui é o seguinte, olha como o Brasil começou, quando acabou a pandemia, a subir juros bem antes. Tá? A gente começou a subir juros aqui, ó, acho que foi em março de 2021. Os Estados Unidos veio estimulando a economia deles até abril do ano passado. Até abril do ano passado. Foi muito estímulo na economia dos Estados Unidos. Então, assim, por que dá uma confusão lá fora? Porque política monetária, você não sabe, dizem que o efeito dela é uma gestação, é 9 meses depois. Agora, se o cara estava estimulando até abril do ano passado e o cara estimulou por muito tempo, esse estímulo a teoria é que os Estados Unidos aqueceu demais a economia. E aqui tem um super mérito nosso, tá? A gente subiu os juros bem antes do que eles. Agora, também para defender a economia, a gente tem muita incerteza, eleição, etc. Talvez a gente tenha que também aplicado, talvez tenha sido errado baixar os juros para 2%, mas subimos os juros para 3,75%. Isso aqui foi até semana passada, agora 3,75% já caiu um pouco. Os Estados Unidos, semana passada, subiu para 5,5%. Semana passada não, mês passado subiu para 5,5% e deve ter mais, enfim, a gente vai discutir isso também, talvez tenha mais uma subida ali para 5,75%. Mas só para... É diferente, mas só para ver a escadinha do Brasil e a escadinha dos Estados Unidos, que são, assim, são diferentes, tá? Aqui é só o título, de novo, as escalas são totalmente diferentes, ó, chega a 14% aqui, sai de 5,5%, os Estados Unidos chega a 4,25%, sai de 5%. Tá? Se você comprar um título pré-fixado no Brasil hoje, você recebe 10,22%, tá? 3 anos, de 3 anos. Nos Estados Unidos, você compra um título pré-fixado de 10 anos, recebe 3,96. Mas eu queria mostrar assim, lembra que eu mostrei? O Brasil não está parado no mundo, o Brasil faz parte do mundo, né? Então, assim, é bacana ver esse movimento olha lá, nos Estados Unidos o risco está aumentando, aqui a gente já está diminuindo um pouco de reflexo dessa política monetária aqui que estava fazendo efeito. Aí tem uma discussão, pô, o Brasil não devia ter começado a reduzir juros mais cedo? Talvez devia, mas quando o remédio foi bem pesado. Em teoria, o que os economistas acham que isso aqui vai ter um efeito e vai reduzir um pouco mais isso aqui, vai reduzir um pouco mais a inflação. Amanhã nós vamos falar de inflação, etc. Opa, desculpa. Tá, bom, aí vamos olhar para frente. Isso aqui não é Itaú, isso aqui é só curva de mercado. Acho que vocês não estão vendo nada aí, mas aqui é um pouco da perspectiva. Vai cair os juros no Brasil? Quando a gente olha a curva de juros, se o mercado for eficiente, o mercado, assim, eu te empresto dinheiro a quanto, você toma dinheiro a quanto, né? Pô, se eu vou te prestar dinheiro daqui a um ano, eu vou te cobrar 3,75, mas o cara fala, não, mas daqui a um ano os juros vai estar mais baixo, então você tem que ter uma queda. Então, assim, a gente está achando que na próxima reunião, lembra que ele caiu 0,5% nessa reunião, nessa última, que tinha uma discussão se ia cair 0,25 ou meio, foi decisão de 5-4 e tal. Então, a gente acha que esse aqui, ó, o mercado achava, isso é interessante, que ia cair 40 pontos, caiu 50, caiu 0,50. Então, está bem em linha com o que o mercado achava. O mercado acha que na próxima reunião, que vai ser em setembro, cai mais 50, aí continua caindo 50, ó. E mais, aqui está 0,60, tá? Então o mercado acha que vai ser até mais agressivo. Talvez o mercado está precificando uma queda de algum momento de 0,75. Existe a discussão. O banco Itaú não acha que isso vai acontecer.
Mas essa é um pouco. Depois eu vou passar isso para vocês, é curiosidade aqui, eu coloquei aqui em cima. E lá nos Estados Unidos, a gente ainda acha, ó, o mercado, né? A gente não, o mercado acha que os juros vai subir ainda nos Estados Unidos e começa a cair só a partir de janeiro de 2024. Então, se ele está 5,5 lá, vai para 5,75. Aí, se coloca de novo, você tem US$ 1 bilhão, você é um cidadão do mundo, não nasceu no Brasil, aonde você coloca seu dinheiro? Então, é por isso, como os juros nos Estados Unidos estão indo para cima e o Brasil está indo para baixo, tem um medo, um receio que o dólar comece a subir de volta, entendeu? Porque o diferencial de juros entre Estados Unidos e Brasil está fechando. Tá? É um pouco isso que está mostrando, assim, aqui, de novo, é curiosidade, tá? Vamos lá. Eu já falei sobre isso, só queria reforçar que houve um desenvolvimento muito grande no mercado de capitais brasileiro nesses últimos, desde 2015, e aqui a gente está falando de mais de 400 bilhões de reais de títulos isentos. O que são títulos isentos? São esses CRIs, são os CRIs é o Certificado de Recebível Imobiliário, CRA é Certificado de Recebível Agrícola, debênture de infraestrutura. Tá? E aliado a isso, vem todos os fundos que podem investir nesses tipos de títulos. Por exemplo, tem fundo de infraestrutura que é totalmente isento. CRI-CRA, você tem aqui o CRA tem os FIAGROS, os CRIs têm os títulos, os fundos imobiliários, tá? E aí, do outro lado, tem os títulos não isentos. Ou seja, se você comprar um título não isento, você paga imposto de renda lá no... comprei um título, ganhei 10%, paga 15% de juros se for mais de 2 anos, tem uma tabela regressiva do imposto. Isso é importante porque, lembra que eu estava mostrando a NTNB, etc, blá, blá, blá? Poxa, se você vai tomar esse risco e falar, eu quero ter título de inflação na minha carteira, pô, eventualmente vale a pena você comprar isso aqui, se ele estiver pagando mais do que o governo, ou perto do governo, porque você não vai ter imposto de renda. Se você faz a conta menos o imposto, tem um ganho significativo, tá? Então, aqui eu queria mostrar para vocês um pouco um exemplo real. Vou pegar aqui. Ah, não. Eu acho que vou ter que fazer isso aqui. Deixa eu ver se está. Esse aqui é o CDI. O pessoal de casa não está vendo. Vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui é um material interno do banco. Deixa eu só falar uma coisa para o pessoal de casa ver também. Tá, aqui é o mundo como ele realmente é, tá? Eu queria mostrar para vocês. Olha aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tá ruim de ver, né? Mas aqui, esse é um e-mail interno, tá? Veio aqui, que dia que foi isso aqui? Dia 28 de julho, lembra que eu fiz essa apresentação semana passada. Por exemplo, aqui é um título da Comgás, Ultrapar, aqui os nomes dos emissores, aqui o rating dos clientes, tá? Aqui a taxa que ele fez a emissão, tá? Aqui é o vencimento do título e aquele que ele concede duration. Pô, esse título aqui, ó, tem menos de meio ano, é bem curtinho, não vai variar muito esse preço lá na frente. Essa tabela, ela é gigantesca, ó. Você vai passando, ela é muito grande. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: esse cara, quando pegar a Comgás, que é um AAA, né? Pelo menos o mercado classifica como melhor. Aqui tudo é escala brasileira, então é AAA, mas é aqui no Brasil. Tá? A Comgás, quando ela fez essa emissão, ela emitiu a 5,86. Mas como o mercado é dinâmico, hoje a remuneração dele até o vencimento é 7% ao ano, tá? Acima do IPCA. Então, assim, os títulos vão variando o preço. Por isso que eu estava falando aquele negócio do preço e tal. Então, aqui, ó, você vai ganhar 7% em um ano mais o IPCA. E quer ver? Ó, agora vamos pegar aqui um título. Ó, olha como o risco de crédito é relevante. Nem olhei o nome, tá? Manaus Ambiental. Mas ela tem uma classificação pior que esse título aqui. É porque isso aqui, como é para o nosso cliente, não tem os piores. A gente só pega o que é minimamente aceitável.
Mas vamos só olhar, ó, Manaus Ambiental, que é um duplo A, ele paga 6,70. Vamos ver o prazo médio dele. Ah, 1,80. Mas aqui, ó, esse CPFL Ipatinga, né? Piratininga, desculpa. CPFL, ó, hoje está 6,27. Tá? Então você vê o risco de crédito, você pede um retorno maior. Tá? Então isso aqui é o mundo real. Vamos pegar um prazo bem longo aqui, tá? Só para vocês terem ideia. Petrobras, um risco baixo, ó. Qual o prazo? 5 anos e meio, vence lá em 2029. Pô, tá pagando 5,16. Aí você vem para um risco, talvez seja considerado pior, que é Açaí, aquela empresa Açaí, sabe? Açaí, todo mundo conhece, né? Ó, Açaí tá pagando 6,37, Petrobras 5,16. Tá, risco de crédito e o mercado exige, o mercado, vamos dizer, é aquilo que eu estava falando antes, ele é eficiente, ele cobra por isso, tá? E esse aqui é o mundo real. Mas meu ponto é, vale a pena. Ah, mais um ponto. Mesmo Petrobras, olha que interessante, a Petrobras pagando 5,16, aqui, essa aqui é quanto que ele paga acima ou abaixo da NTNB de referência, porque a NTNB é o título do governo. Mas a NTNB, se você compra, você tem imposto de renda, tá? No rendimento. Então, olha, Petrobras ele está pagando 0,02 abaixo da NTNB. Mesmo assim é bom, porque não tem imposto de renda. Tá? Aí você vai vendo aqui, ó, esse título aqui, quem que é esse cara aqui? Minerva, vocês são daqui, vocês conhecem bem, Minerva Frigorífico, ó, tá pagando 1,35 assim da NTNB e deve ser um CRA, né? Ele paga 6,53 sem imposto de renda. Tá? Então, assim, aqui, vocês terem ideia, sobrou um dinheirinho, talvez valha a pena olhar isso. É difícil acessar esse mercado, mas assim, as plataformas hoje estão bem mais. Até o Itaú está fazendo isso aqui mais no varejo, mas assim, tem que conhecer o risco, etc. Só queria mostrar como funciona essa dinâmica de mercado. Por exemplo, se for comprar uma Americanas hoje, que é a empresa que quebrou, a Light era incrível. Você comprava a Light com juros de 40% nos Estados Unidos, porque o cara queria desfazer e vendia a qualquer preço. Tá? Então, mas vale a pena você comprar uma empresa que talvez você não receba, né? Então tem que tomar mais cuidado. Tá? Eu acho, gente, que era isso que eu tinha para pegar aqui se tem mais alguma coisa aqui. Outra é o de renda fixa. Assim, gente, era isso. Acho que são 9 horas. Terminar um pouco, acho que mais cedo, né? E assim, por hoje era isso. Amanhã a gente vai falar de renda variável. Vamos lá. Quais? Isso aqui? Não, assim, isso aqui, tudo é aberto, tá? Se você for na Ambima, você consegue pegar todos esses preços. É que a gente compila isso aqui, entendeu? Eu vou mandar esse material, eu posso mandar essas cotações para vocês. Só que essa cotação é de 28 de julho. Não adianta nada hoje, entendeu? Assim, esse é a beleza do mercado, tudo vai mudando. Entendeu? De um dia para o outro, sobe, desce. Vamos abrir a de hoje. Só, você quer ver? Assim, se vocês querem ir embora, sim, eu vou abrir meu. Deixa eu ver se eu tenho a de hoje aqui. Quem quiser ir embora, tá liberado, tá, gente? Aqui é só. Beleza, vai distribuindo o livro. Peraí. Ó, vamos ver aquele Petrobras. Lembra que tá 5,16? Vamos achar aqui Petrobras 2029. Ó, Petrobras 2029. Vou pegar aqui. Curiosidade, vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu ver.